Quem foi Melquisedeque na Bíblia? Você já leu um nome na Bíblia e pensou, quem é esse personagem e por que ele é tão importante? Hoje, vamos falar sobre um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia, Melquisedeque. Pouca gente fala sobre ele, mas Melquisedeque aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento e tem tudo a ver com o ministério de Jesus. Vamos entender por quê. No livro de Gênesis, capítulo 14, versículos 18 a 20, Melquisedeque aparece após a vitória de Abraão sobre os reis que o atacaram. Ele era rei de Salém, ou seja, de Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo. E a Bíblia não menciona sua genealogia, algo que, por sinal, era comum na época. No mínimo, isso já o torna misterioso. Melquisedeque significa Rei da Justiça. E como rei de Salém, era possível que ele reinasse sobre Jerusalém, a cidade da paz. Por isso, Melquisedeque significa Rei da Paz. Ele recebe Abraão com pão e vinho, o que figura o que Jesus faria depois, no deserto, quando se alimentava de maná e oferecia vinho a Jesus. A identidade de Melquisedeque. No primeiro ponto, Salmos 110, versículo 4, Davi profetiza: Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Este salmo é messiânico. Está falando diretamente de Jesus. Hebreus capítulo 7. Melquisedeque é usado como comparação para o sacerdócio de Cristo. Jesus não era da tribo de Levi, mas, e sem descendente de Arão, recebeu um sacerdócio superior. Melquisedeque se torna uma figura tipo de Cristo, o eterno, o justo, o pacificador, o sacerdote-rei. Alguns estudiosos, por outro lado, veem Melquisedeque como uma teofania, ou seja, uma aparição de Cristo antes da sua encarnação. Outros o entendem como um sacerdote cananeu que se converte ao Deus verdadeiro. De qualquer forma, Melquisedeque, no contexto do Evangelho, aponta diretamente para o sacerdócio eterno de Jesus. E você, o que acha? Deixe seu comentário. Melquisedeque, o sumo sacerdote de um Deus que está acima de Abraão, do patriarca da fé, do homem que Deus escolheu para abençoar a humanidade. Melquisedeque pode até parecer um personagem menor, mas carrega uma revelação profunda. Deus já estava preparando o caminho de Cristo desde Gênesis. Ele mostra que o plano da salvação é eterno, superior à lei e aos rituais humanos. Se Jesus é sacerdote segundo essa ordem, sem fim, sem limitação humana, isso significa que você tem um intercessor eterno, justo e fiel diante de Deus. A Bíblia nos revela que a ordem de Melquisedeque é a ordem sacerdotal de Cristo. E Cristo, ao ser tentado, clamou a Deus, o Pai, para que envie seu Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, de poder, de amor e de discernimento. E você já tinha ouvido falar de Melquisedeque?